cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi, sejam bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas, e eu tô muito animada pra gente estar continuando conversando e tendo esses momentos que a gente vai estar tendo conversas mais aprofundadas. E é muito legal isso, eu gosto muito. E na última vez, na nossa primeira temporada, a gente conversou sobre o fruto do Espírito, sobre cada um deles, a gente viu porque é frutou e não frutoso e coisas assim. E foi muito legal porque também, se você não viu, tem um estudo Regada Diariamente, que é um estudo que foi feito para acompanhar a primeira temporada. E pela graça do nosso Deus, agora a gente está aqui na segunda temporada, nem dá para acreditar. E o que é super legal é que a gente vai estar falando sobre um tópico que para todas nós mulheres é muito amado, que é a questão da feminilidade e o nosso título bonitinho, por assim dizer, que vai ser a arte de ser mulher. E hoje a gente vai estar falando sobre a arte de ser mulher e virtuosa. Mas antes eu só tenho que dizer que para essa temporada a gente vai ter um diferencial, que vai ser que a gente vai ter convidadas, ou seja, nós vamos ter outras mulheres que são mentoras, são mulheres que são abalizadas na palavra, que vão estar dando pra gente um pouco da sabedoria delas, conversando sobre esses tópicos relacionados à feminilidade, o que significa ser mulher e como que a gente pode colocar isso na prática. Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Eu, pessoalmente, tô amando ter esses momentos assim, e eu espero que realmente seja uma bênção na sua vida. E hoje a gente vai estar fazendo essa apresentação inicial, falando sobre a feminilidade bíblica e verdadeira, como que ela é, para que a gente possa entender e assim que a gente também possa ser mulheres virtuosas, a gente possa ser verdadeiras mulheres de Deus. E para continuar o costume, vamos começar falando sobre alguns livros. Tem o livro Mulher Cristã, que foi editado pela Nancy Lee DeMoss. Esse livro aqui é cheio de artigos de outras mulheres, é muito, muito bom. E ele vai falar sobre várias áreas da feminilidade, sobre a questão de verdadeira beleza, o que significa ser mulher, muito bom. E também tem um clássico da Elizabeth Elliot, que é o Me Deixe Ser Uma Mulher. Esse daqui, pelo que eu ouvi, ele tá chegando em português, então quando chegar, tenha certeza de ler. Aqui também, nesse episódio de hoje, já vai ter algumas citações, umas frases que a gente vai conversar sobre ele, que é muito bom, que a Elizabeth Elliot escreveu de presente para a filha dela, para Valerie, quando ela estava se casando. Então é bem legal. E também tem um outro que é A Típica Mulher. Ui, tá de cabeça para baixo. A Típica Mulher, que é da Abigail Dodds, e ele não tem em português, infelizmente, mas se você quiser ver um pouquinho sobre ele, tem uma série aqui no canal que foi sobre ele, então entra no YouTube para você ver. E esse daqui é muito bom porque ela também é bem direta e ela vai falando sobre coisas muito importantes que também tem coisas sobre isso. E o engraçado foi porque coisas dos bastidores, né? Essa questão da feminilidade, ela é tão grande, ou seja, tem tanta coisa que a gente pode falar dentro dela, que a gente chega a se perder. Então foi engraçado porque semana passada eu tentei gravar esse episódio, só que eu comecei a falar, só que, na minha opinião, ficou meio doido e sabe quando você tem a impressão de que você não falou as coisas numa ordem certa e ficou um monte de ideias no ar? Então, foi exatamente essa impressão que eu tive. E aí, caiu minha ficha da questão de que feminilidade é um tópico tão rico, que tem tanta coisa que a gente pode falar sobre ele, que a gente acaba se perdendo dentro disso. Então, hoje, pela graça do Senhor, a gente vai tentar falar sobre uma forma muito sucinta e básica e verdadeira, buscando ser o máximo bíblica possível, para que a gente possa entender o que é realmente ser uma mulher e colocar essa feminilidade na prática. Então, por isso que a gente vai começar vendo alguns exemplos de mulheres que foram fiéis ao Senhor durante a Bíblia. Porque a feminilidade em si é a gente buscar ser como mulheres como Sara, Miriam, as parteiras do Egito, Raabe, Jael, Ruth, Abigail, Esther, Maria, Maria Madalena, Lídia, Febe, Priscila, Dorcas, Eunice. Essas mulheres que foram importantes na história da redenção, ou seja, durante a Bíblia, essas mulheres tiveram papéis que Deus usou elas. E não foi simplesmente porque, essas são as pessoas que estão disponíveis. Não, nosso Deus, ele fez questão de usar essas mulheres. E o interessante é que se a gente vê, por exemplo, Sara, né, que a gente poderia dizer de certa forma que ela foi a mãe da fé, uma vez que Abraão, o marido dela, foi o pai da fé. Então, ela foi uma mulher que, durante a vida dela, a gente viu que uma grande lição, ela teve que aprender a confiar em Deus, porque ela ouviu a promessa do Senhor dizendo que ela ia ter um filho, já bem mais velha, e ela não acreditou, ela riu, mas que depois
essa promessa se cumpriu. Então, ela foi uma mulher que aprendeu a confiar no Senhor. E esse deve ser o ponto da nossa feminilidade. Nós temos que aprender a confiar em Deus com o nosso ser para a gente poder confiar nas promessas dele, porque o caminho de Deus é melhor em tudo que ele diz. Também, por exemplo, Miriam, ela foi uma mulher que ela aprendeu a falar quando era necessário, ou seja, no momento que ela precisou defender o seu irmãozinho Moisés, ela foi e buscou ali defender ele para trazer ele de volta, digamos assim, para que Jocabede pudesse cuidar dele. Ou seja, ela estava ali no momento que ele precisava. Quando ela precisou falar, ela falou e não ficou com medo. E ela também, depois que ela viu a grande maravilha do Senhor abrindo o Mar Vermelho, ela cantou louvores a Deus. Então, essa também deve ser uma reação que nós devemos ter. Quando nós vemos as maravilhas do Senhor, nós temos que exultar de alegria. E também as parteiras do Egito, que foram mulheres que o faraó tinha dito para elas: vocês têm que matar os bebês hebreus que nascerem. E elas não fizeram isso. Ou seja, nós temos que ser como elas a ponto de se recusar a fazer o mal e, pelo contrário, fazer o bem. Então, isso é muito importante. Também Raabe, que apesar do passado dela, que como a Bíblia nos mostra, ela foi uma mulher que ela foi prostituta, mas que o Senhor redimiu a vida dela e ela chega a estar na genealogia de Jesus e também ela é uma das únicas mulheres que está na lista de Hebreus 11, que é a lista dos heróis da fé, pessoas que durante a Bíblia foram conhecidas por terem uma grande fé em Deus e ela está lá. Então, olha só que coisa maravilhosa. Ela teve fé em Deus e isso foi o suficiente para que ela fosse salva. Ela não conhecia muito sobre quem era Deus, ela só sabia do que ela ouvia de outras pessoas e só com isso mesmo, ela conseguiu confiar em Deus e isso foi o suficiente. Ela foi uma mulher forte que ela confiou em Deus mesmo quando ela estava com medo. E também, por exemplo, Ruth, que ela nos ensina o que é ser virtuosa e também o que é se doar, ou seja, ela simplesmente se doou pela sua sogra, por Noemi. E um fato provável curioso, eu sei que é redundante falar um fato provável, mas é uma questão que às vezes é meio difícil da gente conseguir ter veracidade total. Mas no texto Massoreta, que seria uma das versões do Antigo Testamento em sentido de ordem, de qual livro veria antes do outro, nesse texto, nessa versão, Ruth tá logo depois de Provérbios. E o que isso é interessante? Provérbios termina com o nosso amado Provérbios 31, ou seja, que fala sobre a mulher virtuosa. E Ruth é a única mulher da Bíblia que é dita que é virtuosa. Se a gente vê bem no finalzinho, Boaz vira para Ruth e fala: toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. E o que é interessante, porque como em Provérbios 31 fala sobre qual que é o perfil de uma mulher virtuosa, então nessa ordem, Ruth viria logo depois botando na prática um exemplo vivo de como é ser uma mulher virtuosa. E logo depois, nessa ordem, vem Cantares. Isso é tão interessante porque ela fica ali bem no meio, entre Provérbios e Cantares, ou seja, ela é um exemplo de uma mulher virtuosa e também um exemplo de esposa. Então é muito interessante. Nós, como mulheres, temos que prestar mais atenção em Ruth, porque sim, ela tem vários traços que são vislumbres de como seria a vida do Senhor Jesus aqui na Terra, e ela também está na genealogia de Jesus, e ela foi uma mulher muito importante, que a gente vê que ela foi a única chamada de virtuosa. Então, é tanta coisa boa que a gente pode aprender com ela, que a gente tem que sempre estar se atentando mais a isso. E também a Rainha Esther, que eu digo por mim, desde pequena ela sempre foi uma das minhas preferidas. E o que é bonito sobre ela é que ela se arriscou literalmente para salvar o povo de Deus. Isso é tão bonito porque foi uma imagem do que o Senhor Jesus faria no Novo Testamento, que Jesus se sacrificou pelo seu povo. E também Maria, que ela se reconheceu como uma serva de Deus. Ela foi uma mulher extremamente importante porque entre todas as mulheres que tinham na terra naquele momento, Deus escolheu ela para ser a mulher que iria dar a luz ao Senhor Jesus. Então, ela se reconhece como serva e ela foi uma mulher que foi achada como piedosa, uma mulher temente a Deus, e ela foi fiel a Deus e ela estava disposta a sacrificar um casamento em prol disso, ela estava disposta a sacrificar a própria vida, porque como a gente lembra, teve um momento que José, ele se afastou de Maria e secretamente deixou ela, mas que depois o anjo foi e falou para José que ela foi concebida pelo Espírito Santo. E o que é bonito sobre isso é porque ela estava disposta a não se casar para cumprir o plano de Deus. Então são coisas tão bonitas que a gente vê como que ela foi uma mulher humilde, fiel à palavra do Senhor e ao chamado que ele fez. E a gente tem muito que aprender com ela.
E também Maria Madalena, que foi uma mulher que nos ensina que nós temos que nos humilhar aos pés de Jesus e que também nós devemos sempre estar testemunhando das maravilhas, dos milagres que nós vemos o Senhor Jesus fazer em nós. E também, já em Atos, Lídia, que foi uma mulher que ela era empreendedora, ela era vendedora de púrpura, e ela usou isso, ela usou tudo que ela tinha para propagar o evangelho e ajudar Paulo também. Então é bonito, nós temos que fazer isso. A feminilidade verdadeira, ela é traçada por uma vida que entrega tudo para propagar o evangelho. E também Priscila, que ela e o seu marido Áquila estavam ajudando a propagar o evangelho e ela ensinava outras pessoas sobre a Bíblia. Então nós também devemos estar dispostas a ensinar outras pessoas. E aqui eu tô fazendo referência ao momento que Priscila e Áquila chamam Apolo e vão ensinando ele mais profundo da Bíblia para que Apolo pudesse pregar mais. E o que a gente tem que fazer é, nós temos pessoas mais jovens que nós conhecemos, pessoas que às vezes são mais novas na fé, nós temos que ajudar essas pessoas, nós temos que ser a mulher de Tito 2, aquela mulher mais velha que vai ensinar as mulheres mais jovens. E também uma outra mulher que muitas vezes a gente esquece sobre ela, que é Febe. Ela foi uma mulher que, como diz em Romanos 16, 1-2, deixa eu ler aqui para você. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha só o que Paulo tem dito sobre essa mulher, diz que ela é fiel, e também dizendo às pessoas que iriam ler a carta de Romanos para que recebessem Febe. E muitos historiadores acreditam que foi a própria Febe que ficou encarregada de levar a carta aos romanos. Então, olha só que interessante. Deus usou uma mulher para entregar uma carta que foi extremamente importante. E Febe foi fiel ao seu chamado, porque o Senhor deu força a ela para cumprir isso. E ela foi uma mulher muito importante. E também Eunice, que foi a mãe de Timóteo. E o que ela nos ensina é que nós temos que fielmente ensinar a verdadeira doutrina, ensinar os caminhos do Senhor para as próximas gerações, seja nossos filhos, se você não tiver filhos biológicos, aos seus filhos espirituais, nós temos que aprender a viver assim. Então aqui a gente viu sobre essas mulheres que foram fiéis ao plano de Deus e que elas usaram o fato delas serem mulheres para glorificar a Deus, ou seja, Deus não usou essas mulheres apesar delas serem mulheres, Deus usou essas mulheres porque elas eram mulheres e usou esse fato delas serem mulheres femininas e usaram essa feminilidade para a glória de Deus. Então Deus foi intencional quando ele escolheu essas mulheres. E também o que a gente vê é que a feminilidade é um presente, ou seja, Deus não nos criou apenas como seres humanos, e Deus nos criou como mulheres de forma específica, ou seja, se você é uma mulher é porque Deus quer que você seja uma mulher. Então isso é um grande presente de Deus, porque agora as pessoas não nos tratam somente como humano, elas nos tratam como mulheres, porque nós somos assim. E tem tantas coisas que vêm junto com isso que é maravilhoso. E olha só que interessante que a Elizabeth Elliot fala nesse livro que eu citei do Deixe-me Ser Uma Mulher. O chamado vem a nós como mulheres, mas também vem a nós como mulheres individuais. Então, como mulheres individuais, devemos atender. Deus nos chamou como mulheres e como mulheres nós devemos responder ao nosso chamado. Nós devemos ser fiéis a isso, não simplesmente achando ruim o plano que Deus tem para nós, mas vendo isso como algo lindo que Deus intencionalmente fez para nós. E também o que a gente vê, a feminilidade na Bíblia é algo que é valorizado, ou seja, Deus ama mulheres, Deus usa mulheres e Deus vai continuar usando e nunca vai parar de usar mulheres, porque Ele nos criou de forma intencional para que nós possamos proclamar quem Ele é. Então, também a gente vê que nós devemos ser mulheres corajosas, ou seja, a mulher fiel, a mulher feminina, ela é aquela que não simplesmente tem medo do futuro, mas ela é aquela que vê tudo o que está acontecendo e ela age de acordo com a palavra de Deus. Uma mulher também que eu tinha citado mais em cima, mas que a gente não tinha explorado tanto, foi Jael. Ela foi uma mulher que literalmente matou um tirano. E é uma situação, assim, difícil e complicada pra gente ver. Ela matou um dos inimigos de Deus. E ela foi uma mulher que foi louvada por causa disso. Então nós temos que pensar, será que nós estamos estando firmes contra os inimigos de Deus?
E trazendo isso para hoje em dia, como que a gente pode conciliar isso com a questão de amar nossos inimigos? E a questão é que o inimigo do povo de Deus hoje não é simplesmente uma pessoa em particular, e sim é uma maneira de pensar, são pensamentos, filosofias, coisas assim que estão indo contra o povo de Deus. Ou seja, nós temos que ir contra todo pensamento que seja antibíblico. E muitas vezes, no próprio ramo da feminilidade, com o próprio feminismo, nós somos tentados a isso. Então, por isso que, como mulheres femininas que somos, devemos nos levantar e expor como que essas ideias estão erradas e devemos ajudar outras pessoas a se tornarem povo de Deus e a rejeitarem essas ideias mundanas de hoje. Nós devemos estar firmes com a palavra de Deus para que nós possamos ir contra esses inimigos que estão indo contra a palavra do nosso Senhor. Então, nós devemos, sim, sermos corajosos e como diz em Provérbios 31, no versículo 25, a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia do futuro. Olha só que descrição diferente e tão bonita que a mulher de Provérbios 31 recebe. Força e honra são o seu vestido. Ou seja, ela é uma mulher forte e honrável, e isso é algo tão marcante nela que é basicamente o vestido dela. E ela se alegra com o dia do futuro. Dependendo da versão, fala que ela ri diante do dia do futuro. Isso é tão bonito porque, literalmente, a ansiedade é quando a gente tem medo do que o futuro vai nos trazer de certa forma. Então, quando a gente simplesmente ri diante do futuro, é porque a gente não tem medo dele. E sim, a gente sabe quem está segurando o futuro. Tem uma frase da Corrie ten Boom que eu acho que eu já citei ela algumas vezes, mas que ela diz assim: eu não sei o que o futuro me aguarda, mas eu sei quem guarda o meu futuro. Isso é tão bonito porque também em Jeremias 29:11 a gente vai ver o Senhor Deus dizendo: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras versões pode ser para dar esperança e um futuro. Ou seja, o futuro que Deus tem para o povo dele é um futuro bom. Por quê? Qual que é a esperança que a gente tem para o futuro? Que o Senhor Jesus vai voltar. Então essa é a nossa alegria. Nós temos um futuro melhor, que nós vamos estar eternamente com o nosso Deus. Então, se nós cremos que esse Deus que tem um futuro maravilhoso preparado para nós, ele está cuidando de nós agora, então nós podemos estar simplesmente confiando nele. Eu também achei interessante que eu li hoje na minha devocional uma coisa tão bonita em Jeremias, se eu não me engano, Jeremias 31, que o Senhor Deus, ele fala sobre as leis da lua, do sol, e ele fala: no dia que essas leis falharem, Israel não será mais o meu povo. E olha só que confiança que a gente tem. Se você estudou física no ensino médio, é um tempo difícil, eu sei, mas que a gente vai vendo tantas coisas interessantes e todas essas leis que funcionam, ou seja, elas estão perfeitamente funcionando desde a fundação do mundo e Deus fez desse jeito. Então, da mesma forma como que a gente confia que a gravidade vai continuar existindo, da mesma forma como a gente confia que tudo está existindo tão perfeitamente, a gente pode a partir daí confiar que nós somos verdadeiramente povo de Deus e por causa disso Deus nos ama. Então a gente não precisa ter medo do futuro. É tão linda essa confiança que nós temos no Senhor. Então por isso que nós podemos ter uma vida de intimidade com Deus, porque nós sabemos que Ele é fiel e que Ele é bom. Nós podemos ter intimidade com Deus, uma vida com Deus. E aí já vai chegar o nosso próximo tópico, que é a feminilidade verdadeira é o resultado de uma vida com Deus. Ou seja, você não vai buscar ser uma mulher feminina somente por ser uma mulher feminina. Esse não pode ser um fim em si mesmo. E se você está acompanhando no canal os vídeos sobre disciplinas espirituais, você sabe que a gente está conversando bastante sobre como que essas disciplinas não são fins e sim meios. Então, a gente continuando falando sobre isso, da mesma forma, a feminilidade, ela não é um fim em si mesma. Você não deve simplesmente buscar ser feminina para ter esse título ou para ter pessoas na rua falando assim: nossa, olha só como que ela é feminina. Não é isso. A gente tem que viver porque isso vai ser um resultado de uma vida que vai estar sendo cultivada junto a Deus. Porque uma vez que o Senhor Jesus nos salvou, o nosso fruto disso é gratidão e um relacionamento com Deus. E uma vez que a gente está cultivando um relacionamento com Deus na própria palavra de Deus, isso vai resultar, como mulheres, necessariamente em uma verdadeira feminilidade bíblica. Então a gente pode viver com confiança, sabendo que a feminilidade é o resultado de uma vida com o nosso Deus. E também, aqui voltando um pouco mais sobre o plano de Deus para a mulher já na criação. Quando Deus cria a Eva para Adão, ele diz que ela vai ser uma ajudadora, e ele também diz que é uma coisa interessante: não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou a mulher também com uma função dela ser
amiga. Nós somos criadas para sermos seres relacionais, ou seja, nós devemos estar buscando ter amizades que glorifiquem a Deus, porque nessas amizades nós vamos ter essa outra função que o nosso Deus nos fez, que é de sermos ajudadoras, ou seja, nós criamos amizades, nós cultivamos relacionamentos com outras pessoas para também ajudarmos. E o fato de ser ajudadora, na realidade, é um papel muito bonito que Deus dá para nós, porque é literalmente uma mímica da vida do Senhor Jesus. Jesus, ele viveu a sua vida, serviu. A gente lembra como o Senhor Jesus, ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. Então, quando a Bíblia diz que a mulher ela tem um papel de auxiliadora, de ajudadora, a gente não deve achar que isso é ser um cristão de segunda categoria ou coisa do tipo. Pelo contrário, é uma coisa maravilhosa. Nós somos chamadas a vivermos como Jesus de forma intencional. E também, como a gente vai ver nos próximos episódios, ser ajudadora não é uma coisa só para mulheres casadas, é uma coisa para todas as mulheres. Nós devemos ser ajudadoras sempre, isso é algo que é de nós como mulheres. E também outra marca da mulher virtuosa, da mulher cristã, da mulher feminina, é que ela deve ser humilde, ou seja, a nossa humildade deve chegar a tal ponto que nós vamos botar isso também nas nossas roupas, que aí vem a questão da modéstia. E isso vem de uma definição de um pastor chamado C.J. Mahaney, que ele diz que a modéstia é a humildade em roupas. Então, isso que a gente tem que ter a certeza. Nós não queremos chamar atenção para nós mesmas, nós queremos chamar atenção para Cristo. Então, qual roupa vai me ajudar a fazer isso melhor? Essa deve ser a nossa intenção. A gente se veste para mostrar o brilho de Cristo em nós, não simplesmente para mostrar o nosso corpo ou coisas assim. A gente se veste para glorificar a Deus, porque no final das contas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque nós somos chamadas, seja mulheres casadas ou não, ou mulheres que nunca vão se casar, nós somos chamadas a guardar o nosso corpo para o Senhor Jesus. Não é simplesmente se guardar para o marido, para o futuro marido, é se guardar para o Senhor Jesus, porque quando a gente tem Ele como nosso foco principal, a gente se guardar vai ser realmente não um fardo, mas vai ser uma alegria, sabendo que o que a gente faz é para Deus e não simplesmente para outra pessoa. E também a gente pode saber que ser feminina é ser virtuosa, como Ruth, ou seja, é literalmente o oposto de ser uma mulher tola. Então, aqui voltando um pouco mais para Provérbios, a gente vê que em Provérbios tem dois tipos de mulheres bem nítidos. A gente vê tanto a mulher adúltera, que é essa mulher tola, e a gente vê no 31 que é essa mulher sábia, essa mulher virtuosa. Então, nessas personificações, a gente pode buscar viver uma vida de piedade ao nosso Deus, sabendo que nós somos chamadas a sermos virtuosas. E a gente vai ver aqui agora algumas marcas do que realmente significa ser essa mulher virtuosa, porque Provérbios 31 fala bastante vários princípios que nós precisamos ter, não só como algo que a gente faz quando dá tempo, mas deve ser algo que é fixo em nós. Então, olhando um pouco aqui, a gente vai dar uma olhadinha por alto. Em Provérbios 31, versículo 10, eu até diria para você abrir a sua Bíblia, mas eu não sei em qual contexto que você está ouvindo isso, se às vezes você está na faxina, trabalhando, malhando, seja o que for, a gente vai estar aqui lendo para que você também possa estar entendendo daí. Então vamos lá, começa falando assim, no versículo 10, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede ao de finas joias, ou seja, a mulher virtuosa, ela é uma mulher rara. Depois fala que o marido confia nela, o coração do marido confia nela, aliás, e que não haverá falta de ganho, ou seja, ela é confiável, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida, ou seja, ela não é só bondosa quando dá tempo ou quando ela tá com vontade, ela é bondosa todos os dias da sua vida. Depois fala que ela busca lã e linho de bom grado, trabalha com as suas mãos, ou seja, ela também é uma mulher produtiva, ela busca agir de uma forma que glorifique a Deus, e ela faz isso de bom grado, ou seja, ela tá agradecida, ela tá grata, a gratidão é uma marca nela, e ela traz de longe, ela traz o alimento de longe do navio mercante, ou seja, ela não é preguiçosa, ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu próprio trabalho, ou seja, ela é uma mulher que busca o que ela precisa e ela também entende de economia, ou seja, ela é uma mulher que não é facilmente enganada, ela também cinge os lombos de força e fortalece os braços, ela é uma mulher forte. Depois no versículo 20 vai falar que ela abre mão ao aflito, estende ao necessitado, ela é uma mulher que é generosa. Depois vai dizer que no tocante à casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de escarlate, ou seja, ela cuida dos seus filhos, ela cuida da sua família, ela cuida da sua casa.
Depois diz que, no versículo 23, o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta entre os anciãos da terra. E ele tem essa estima porque ela traz uma boa fama ao seu marido. E boa fama é um termo que a gente já vê, por exemplo, em Filipenses 4:8, né? Tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então é interessante ver como que essa mulher faz isso na prática. E também fala que ela faz as roupas de linho fino e vende-as, ou seja, ela é uma mulher que trabalha. O versículo 25 que a gente leu mais cedo, a força e a dignidade são seus vestidos, quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Ou seja, ela é uma mulher que é confiante. Ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Ela é sábia e ela fala coisas boas, coisas agradáveis. E quando atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, ou seja, não come o pão da preguiça, a gente vê que seria esse verbo tá num presente contínuo, ou seja, a preguiça é algo que quando a gente come uma vez, a gente continua comendo. E o que ela faz? Ela fica longe desse pão da preguiça, ou seja, ela não tem nenhum pingo de preguiça nela, ela luta contra isso. Os seus filhos lhe chamam de ditosa, ou seja, uma mulher louvada. E depois diz, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, a mulher de Provérbios 31, uma mulher que teme ao Senhor e ela é louvada por causa disso. Olha que coisa linda que é. E também trazendo bastante para o contexto de hoje, a feminilidade verdadeira não é feminista, ou seja, a gente busca entender o valor maior que a Bíblia nos dá como mulheres. E o interessante sobre isso é porque a gente não precisa de um movimento que tantas e tantas vezes é falho, que é mal representado por tantas mulheres que vivem uma vida completamente contrária à palavra do Senhor. A gente pode realmente confiar na Bíblia, porque a Bíblia nos dá um valor que é muito maior do que qualquer movimento mundano pode nos dar. E isso é interessante, porque o feminismo é uma coisa que pode soar atraente a nós como mulheres do século XXI. Quanto mais nova você for, mais isso vai soar normal aos seus ouvidos, ou seja, o feminismo vai tornar uma coisa que vai ficar cada vez mais normal no mundo hoje. E a gente deve estar sempre buscando estar com a nossa mente cativa à palavra de Deus. Nós não podemos ler a Bíblia com as lentes de uma cosmovisão, de um pensamento secular. A gente tem que ler a Bíblia como ela foi feita para ser lida. A gente tem que ler como a palavra inspirada do nosso Deus, ou seja, cada palavra que a Bíblia diz é verdade. Ou seja, se o mundo estiver contra a Bíblia, nós devemos estar com a Bíblia, porque ela é a palavra inspirada do nosso Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós podemos confiar, porque a Bíblia não é simplesmente um livro escrito por alguém ou uma ideia que alguém teve e resolveu escrever. A Bíblia é a própria palavra do nosso Deus que o Espírito Santo inspirou. Então, essa é uma coisa maravilhosa que a gente pode ter a confiança. E a Elizabeth Elliot, ela também fala muito bem sobre isso, que ela vai falar que esse movimento de liberação, dessa libertação de mulheres acharem que a liberdade é fazer o que quer e não fazer o que não quer, ela vai falar que um movimento como esse é fundamentado em uma imaturidade. E é interessante isso, porque quando a gente acha que a nossa liberdade é pra gente fazer o que a gente quer e não fazer o que a gente não quer, a gente acabou de se tornar presa. A nossa feminilidade deve ser uma forma para que a gente encontre a verdadeira liberdade em Cristo, ou seja, a liberdade para seguirmos a palavra do Senhor. Porque quando nós andávamos em pecado, a única coisa que a gente conseguia pensar eram em coisas pecaminosas, ou seja, até a melhor das nossas obras, como a gente lê na palavra, eram trapos de imundícias. Ou seja, então até as coisas boas que a gente fazia não valiam nada perante um Deus santo, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, estamos separados da glória de Deus. Então é por isso que a gente tem que saber, a verdadeira liberdade está numa verdadeira feminilidade bíblica que segue as instruções do nosso Senhor Jesus e que segue o plano que Ele mesmo criou para nós. E agora eu vou usar uma figura de linguagem que vai ser que a feminilidade não é simplesmente usar vestido, ou seja, você não precisa fazer A, B ou C para ser verdadeiramente feminina. Tudo que você precisa para ter a verdadeira feminilidade bíblica é cultivar uma vida com Deus, e o resultado disso vai ser que você vai viver a verdadeira feminilidade que o Senhor Deus criou para que você vivesse. Não é uma atitude simplesmente que vai fazer isso em você, é uma vida que a gente cultiva durante toda a nossa vida, necessariamente, porque a verdadeira beleza cristã, quanto mais a gente envelhece, mais bela nós vamos ficando. E por que eu digo isso? Porque desse jeito, quanto mais a gente vive com Deus, quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais nós vamos estar vivendo a verdadeira feminilidade para a qual o Senhor nos criou e nos designou a termos. Ou seja, a gente vai aprender a viver como Deus nos criou quando nós amarmos
ele em primeiro ponto, e a partir daí, seguindo a palavra dele, nós vamos conseguir ser femininas. E também é interessante a gente saber que até eu estava ouvindo um podcast com a autora Abigail Dodds, e ela fala que nós temos que amar a ideia que Deus tem para nós, não somente tolerar. Ou seja, se a Bíblia diz esposas sejam submissas aos seus maridos, nós temos que amar esse papel que Deus nos designou. Se a Bíblia diz mulheres são ajudadoras, nós devemos amar esse papel. Se a Bíblia diz que a mulher ela tem esse papel de ser virtuosa, amiga, todos esses que a gente falou, a gente tem que amar esses papéis que a Bíblia mesma nos dá. E não somente tolerar essas coisas, porque se a gente tolerar, no final das contas, vai ser uma obediência vazia. O Senhor Deus, ele está procurando aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Então a gente pode simplesmente confiar no plano de Deus e viver com alegria o plano que ele mesmo nos deixou. Ou seja, não é uma falta de liberdade isso, pelo contrário, é a verdadeira liberdade, andar no caminho de Deus que é melhor e viver essa vida virtuosa, sabendo quem ele te criou para ser e ser essa mulher. Isso vai te dar força e a verdadeira liberdade. E junto com isso a gente vê um tópico que é importante. Deus nos criou também para sermos submissas, ou seja, mulheres são submissas enquanto solteiras ao pai e quando casadas ao marido, mas de forma nenhuma a feminilidade cristã é uma submissão ao pecado, pelo contrário, nós estaremos honrando seja nosso pai ou marido quando nós estivermos falando contra o pecado deles, assim por exemplo como Abigail. Abigail foi uma mulher que ela era casada com Nabal e eu tenho um valor sentimental, digamos assim, por Abigail, por essa história tão linda, porque o primeiro vídeo do canal do Fé e Tulipas foi sobre Abigail, então se você não viu depois, vai lá ver como é que foi esse início. Mas, enfim, ela foi uma mulher que ela foi casada com Nabal, e Nabal significa tolo, e mesmo assim, quando ela ouviu que o rei Davi, que na época ainda não tinha sido coroado propriamente porque ainda estava fugindo de Saul, Davi queria simplesmente aniquilar todos os homens da casa de Nabal. Então, o que Abigail faz? Ela vai até Davi e ela clama pela vida dos homens que moravam na casa dela, seja os servos, a vida do próprio marido dela. Ou seja, ela confiou em Deus a tal ponto de se submeter ao marido dela e estar firme contra o pecado. Isso é permanente para nós hoje. Nós, como mulheres cristãs, devemos estar estando firmes contra o pecado. Ou seja, onde tem pecado, nós devemos nos levantar e ir contra isso. A gente tem que estar firme com o verdadeiro plano de Deus. Ou seja, não vamos nos submeter ao pecado e, pelo contrário, nós vamos buscar levar essas pessoas, mostrando a elas como que elas estão erradas. E como no exemplo de Abigail, Davi reconhece o erro dele porque Deus não tinha dito para ele matar Nabal, nem os homens da casa de Nabal. Então ele reconhece isso e deixa todos eles, e o próprio Senhor luta a luta de Davi. Então isso é uma coisa muito bonita. E o mais bonito disso é que a verdadeira feminilidade promove a verdadeira masculinidade. Ou seja, no momento que você estiver sendo uma verdadeira mulher cristã que ama a Deus e vive a verdadeira feminilidade bíblica, desse jeito você vai estar estimulando outros homens que moram junto com você, seja seu pai, seu marido, seu irmão, seu avô, seja quem estiver aí junto com você. Você vai estar estimulando eles a viverem a verdadeira masculinidade deles. Então, como que isso acontece? Quando a gente lê, por exemplo, em 1 Pedro 3:1, que diz, numa situação em que uma mulher é casada com um homem que não é cristão, e ali o que a gente entende são mulheres que se converteram depois de serem casadas. Então, o que essas mulheres fazem? Pedro diz que elas vão ganhar o marido pelo comportamento, pelas ações delas, ou seja, ela vai viver o evangelho de uma forma tão firme dentro de casa que o marido vai ser conquistado por esse comportamento e ele mesmo pode se tornar um cristão. Então, é isso que a gente faz todos os dias quando nós vivemos uma verdadeira feminilidade bíblica, nós vamos estar vivendo o plano de Deus. Então, essa é a grande beleza. Deus nos criou para sermos essa mulher, sermos mulheres que amamos o plano de Deus para nós, sermos mulheres que vamos estar promovendo uma verdadeira masculinidade para outros homens, sermos mulheres que não vamos nos submeter ao pecado, sendo mulheres que não vamos simplesmente usar vestido achando que uma simples atitude significa que somos femininas, mas antes a gente vai saber e vai buscar cultivar um coração de gratidão a Deus. A gente vai amar o plano que Deus criou para nós. Nós não vamos ser feministas, vamos ser femininas. Nós vamos buscar ser virtuosas
como Ruth, nós vamos buscar ser amigas e companheiras, vamos buscar sermos conhecidas pela humildade, vamos ser ajudadoras, vamos cultivar uma vida com Deus, porque isso vai resultar numa verdadeira feminilidade. Vamos ser corajosas, sabendo que Deus valoriza quem nós somos como mulheres e que, no final das contas, tudo isso é um presente. E Deus não nos deixou sem exemplos na Bíblia. Nós temos várias mulheres, como a gente viu hoje mais cedo. Quais são esses exemplos que nós podemos ter para vivermos uma verdadeira feminilidade? Então, você pode, como uma mulher, viver de acordo com a palavra de Deus, sabendo que Deus te criou para ser uma mulher. Então, sirva a Deus como uma mulher, ame o plano que Ele te deu e viva fielmente, porque desse jeito você vai estar abençoando todas as pessoas que estiverem ao seu redor e você vai estar promovendo quem é essa pessoa que te deu a feminilidade, que é o Senhor Jesus. Então, no seu comportamento, buscando ser uma mulher fiel, você vai estar refletindo o Deus fiel. Então, essa é a grande beleza de sermos mulheres femininas que vamos amar ao nosso Deus. Então, com tudo isso que a gente acabou de ver, a minha esperança é que você tenha aprendido, que você esteja com uma vontade de estar buscando cada vez mais viver essa verdadeira feminilidade cristã, porque isso é muito importante para nós, como mulheres cristãs, para que a gente possa estar glorificando ao nosso Deus da maneira como Ele mesmo nos criou. Então, eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida e a gente vai se ver nos próximos episódios para estar conversando com outras mulheres também sobre essa arte de ser mulher. E a gente se vê nos próximos episódios. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Feito Lipas, sobre a arte de ser mulher. Então, que tal agora você mandar esse episódio para alguma amiga sua, para que vocês possam estar crescendo juntas e regando a fé diariamente? E também, se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de dar o seu like, o comentário, de se inscrever no canal para você sempre receber esses episódios. E também, se você estiver ouvindo por outra plataforma, não esquece de seguir por aí para você sempre receber os episódios quando forem lançados. Então, semana que vem, vamos continuar conversando sobre a arte de ser mulher. E a gente se vê lá.